Olá! Sejam muito bem-vindos a todos, todas e todos! Estamos aqui começando mais uma live dessa série de lives Lugar Comum. Hoje eu tenho até uma colinha do meu conteúdo, porque é muita coisa pra gente falar. Olá! Bem-vinda, Adriana! Bem-vinda, Elô! Bom, a gente vai falar hoje sobre a Londrina que ninguém vê. Então aproveita, agora que tá no comecinho, tem a setinha ali embaixo, indica pros amigos, porque a gente vai começar uma maratona de conteúdo. Bem-vinda, Maricota! Bom, a gente vai falar hoje sobre esse tema aí, né, que é a Londrina, sobre a cidade de Londrina. Mas daí você vai falar assim pra mim, mas então é só pra londrinenses. Não, não é só pra londrinenses. Então é só pra arquitetos e urbanistas. Não, não é só para arquitetos e urbanistas. Bem-vinda, Marília! A gente vai falar sobre as temáticas que não são faladas muito da cidade, sobre essa relação da cidade, né? Então, chama todo mundo para vir aqui assistir, que a gente vai contar dessas entrelinhas, sobre essa cidade que é morada de muita gente, e que acontece de forma muito semelhante em todos os lugares, né? Então, se você é cidadão, você pertence a esse espaço. O que é, né, cidadão? O que essa palavra significa? É aqueles que habitam a cidade. É aqueles que, naquele município, têm direitos que o município, o estado e o país, né, acaba permitindo e sendo viável para aquilo. Vou dar um exemplo assim para a gente pensar um pouquinho mais claro sobre isso, né? O que é o cidadão? Não é tão difícil quanto parece assim na prática, sabe? Por exemplo, eu sou moradora de Londrina, resido em Londrina, então eu sou uma cidadã londrinense. Isso faz com que eu tenha direitos nesse município. Por exemplo, a vacina. Eu vou tomar a minha vacina cadastrada pelo município de Londrina. Já me cadastrei lá no site da prefeitura para receber a vacina. Quem vai pagar a minha vacina? O município de Londrina. Então eu sou uma cidadã londrinense. Por exemplo, se eu fosse uma cidadã paulistana, eu já ia até ter recebido a vacina. Não é verdade? Mas eu sou uma cidadã londrinense. Então eu vou estar sobre as regras e como foram feitas as negociações do meu município. Né? Então, por isso que é para todos os cidadãos, porque todos nós pertencemos a esse espaço de direitos e deveres do município, né? E daí cada município tem uma forma diferente de agir, né? Então, por exemplo, em Londrina a gente tem, é só um exemplo, tá? Poderia ser qualquer outro. Em Londrina a gente tem o Programa de Incentivo à Cultura, que é o PROMIC. É um exemplo. É um programa que tem em Londrina, no município de Londrina. Em outros municípios Em outros municípios pode ter outros programas diferentes do daqui, que podem ser de outros viés que não são necessariamente da cultura, pode ter a ver com a educação, com a saúde, enfim. Cada município tem a sua legislação e programas e o que ele torna viável para aquela cidade e para aquela população. Seja bem-vindo, Igor! Muito bom te ver por aqui. Bom, então vamos entender. Londrina, ela tá dentro da classificação que a gente chama da ONU, né? Que é uma classificação um pouco maior que a do IBGE, das cidades médias, que são cidades que vão de uma população de 100 mil habitantes até 1 milhão de habitantes, que são dinâmicas muito parecidas. Então, se você não é de Londrina, se você tá vendo esse vídeo e não é de Londrina, não tem problema. A cidade provavelmente tem uma dinâmica muito próxima com a nossa, infelizmente. Então a gente acaba funcionando muito parecido essas dinâmicas de acordo com a população. Eu não vou entrar em termos técnicos, eu quero ser mais dinâmica, mais fácil, mas hoje eu vou colar bastante aqui do meu conteúdo escrito que eu preparei para vocês, porque tem bastante coisa legal para falar de dados. Bom, é óbvio que cada cidade vai ter a sua particularidade, né? Londrina tem as particularidades de Londrina, assim como cada cidade vai ter a sua particularidade. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas particularidades hoje
Lembrando que isso aqui é para ser um diálogo. Então, enquanto eu tô falando um monte de conteúdo, um monte de coisa, vocês podem ir comentando. E daí eu vou fazendo pausas e vou lendo os comentários de vocês para que a gente possa dialogar sobre isso, sobre essa questão da cidade. E o que é essa cidade que não é tão falada, que não é tão vista, né? E daí, para falar um pouquinho disso, eu entendo que eu preciso dar um pouquinho de contexto histórico, sabe? Para que a gente possa entender, porque eu acho que a história, ela conta pra gente tudo aquilo que não tá contado, na verdade. Só que não sempre só aquela história que nos é contada nos livros, ou que nos é contada no site da prefeitura, sabe? E um pouquinho mais além disso. É isso que eu vou fazer hoje nesse contexto pra gente falar sobre essa temática. Então, bom, agora que eu vou começar a colar, tá? Gente, vocês não ligam não, porque é muita coisinha. Bom, então, a gente tá aqui no norte do Paraná, né? Londrina é uma cidade do norte do Paraná. É uma região muito fértil, de terra roxa, ela foi conhecida por isso durante décadas. E era uma região de uma extensa floresta, na verdade, antes de se tornar essa cidade, né? Ela foi marcada por uma colonização muito forte de São Paulo, dos estados de São Paulo e Minas Gerais, então a gente tem muita gente que veio dessa região, e foi chegando em Cambará, que era a primeira região aqui do norte do Paraná para ser colonizado. Isso vai acontecer aí no ano de 1904 e 1908. E assim, aqui a gente inicia, na verdade, em 1924, a Companhia de Terra do Norte do Paraná, que foi a companhia responsável pela urbanização de Londrina, né? Que na verdade era uma companhia subsidiada por uma empresa inglesa, né? Que era a Paraná Plantation, e daí acabou desenvolvendo essa região do norte do Paraná. Então muitas cidades aqui do norte do Paraná foram constituídas pela Companhia de Terra do Norte do Paraná. Londrina, por exemplo, Maringá, a gente tem essa mesma base, né? Viemos desse mesmo lugar. Então, a gente era esse grande empreendimento aí dessa Paraná Plantation, que era uma empresa inglesa. Oi, Renata, bem-vinda! Mas que fracassou. A Paraná Plantation fracassou nos projetos dela para essa região, devido que teve uma parte de, acho que semente, eu não sou muito dessa área agrária, tá, gente? Então, se eu falar alguma besteira, mas teve uma relação de sementes que não eram sadias, então elas fracassaram nos planos que elas tinham inicialmente aqui para essa região do norte do Paraná. Daí que foi criada, então, essa empresa subsidiada, que era a Companhia de Terra do Norte do Paraná, para transformar essa grande terra em loteamentos e projetos imobiliários. Então não é à toa que até hoje essa região é muito marcada pelos empreendimentos imobiliários, pelas construtoras. Isso vem desde a nossa história, da nossa fundação, né? Então, assim, tudo tem um porquê na minha concepção. Por isso que a história é tão importante para a gente entender essa relação. E daí, o que acontece, né? A companhia queria trazer muita gente para cá para ocupar esse espaço, então a política deles era favorecer e dar apoio aos pequenos fazendeiros, sem por isso deixar de levar em consideração aqueles que dispunham de maiores recursos. Então ela estimulou a propriedade, né? Ela fez algumas negociações com quem vinha de fora, os imigrantes. Oi, Thalita, oi, Paula, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui falando sobre a Londrina que ninguém vê. Eu tô dando um pouquinho do contexto histórico para você que chegou um pouquinho depois. Então a gente tem essa região que a Companhia de Terra vai lotear, e daí com os loteamentos, os grandes empreendimentos imobiliários, eles tinham que trazer as pessoas, não adiantava sem as pessoas. E daí para isso eles facilitaram muito o negócio para a pessoa produzir, né? Essa questão agrária aqui, principalmente a questão rural. Então plantar, e daí ele ficava em subsídio a terra por 4 anos, e daí ele conseguia pagar depois. Então era uma negociata para trazer os imigrantes, e daí vão vir muitas pessoas para cá. Vão vir principalmente, né, como eu falei, o pessoal de São Paulo, de Minas, e daí a gente tem os ingleses, que eram os nossos aí colonos, né, e os europeus, enfim.
Daí também a gente tem uma colonização muito forte japonesa que vem também aqui para o Brasil, principalmente por essa questão rural, que vai favorecer nessa época, que vem para ganhar a vida aqui, né? Para tentar uma vida melhor, gente que estava atrás de tentar uma vida melhor, de conseguir algo melhor para si, para família, enfim. Mas a gente tem que lembrar que quando esses ingleses chegaram aqui, que é a primeira base aí dessa expedição, em 1929, quando eles chegam aqui, eles deparam com uma grande floresta. Essa região do norte do Paraná era uma grande floresta. E daí o que acontece, né? A gente tinha gente morando aqui. Tinha. A gente tinha índio, né? A gente tinha muitos índios morando aqui. Essa é uma região de aldeias indígenas, né? A gente tem até hoje as aldeias preservadas, algumas delas, as sobreviventes. Mas a gente tinha um povo que já morava nessa terra. Então, o que eles fazem para pegar a terra para eles? Isso não está escrito nos livros, né? Mas a gente não precisa ser muito inteligente para sacar o que aconteceu, né? Então, para eles fundarem a nossa cidade, que vai ser fundada aí em 1934, né? E na verdade ali a gente tem aí no ano de 1934, no dia 10 de dezembro, que é o dia que a gente comemora o aniversário da cidade, a assinatura aí que vai criar a cidade, né? Essa relação de criação mesmo de cidade, que é quando a gente faz o decreto da cidade, e é quando a gente comemora o nosso aniversário, quando a gente cria essa cidade, quando a gente ocupa por outras pessoas e a gente precisa tirar alguém que estava na terra antes, a gente só tem um jeito de fazer isso. É matando, né? Então, quando vem esses grandes ingleses para eles tirarem o espaço do índio, para eles tirarem essa terra e ficarem com a terra para eles dizimaram os índios. E os índios que sobreviveram, eles tiveram que viver à margem e sair daqueles espaços que eles ocuparam e foram cada vez mais se afastando desses espaços urbanos para ir para os espaços periféricos, que eram regiões mais florestais, então se afastando do homem branco, né? E daí a gente percebe, assim, que não é quem chega na terra primeiro que é dono da terra, é quem tem arma de fogo que é dono da terra, né? Então, é uma história não muito bonita, né? Por isso que ela não é tão contada, mas é o que aconteceu. E daí a gente passa, então, de uma mata, uma floresta, para uma área rural, primeiro, né? A nossa característica inicial de cidade é uma cidade rural, e depois para uma área urbana, que é o que a gente vê hoje quando a gente vem para cá. Bom, eu vou fazer assim um resumão, a partir dessa introdução, um resumão do que está no site da prefeitura, com o meu olhar, obviamente. Mas a prefeitura, quando você entra para ver a história da cidade lá no site da prefeitura, ela é composta por décadas, é como se fosse uma linha do tempo, assim, eles vão dando o que aconteceu por décadas. E eu acho isso interessante pra gente ter um panorama de evolução da cidade, né? Pra gente entender como essa cidade passou por tudo e chegou no que é hoje. Oi, Paola! Seja bem-vinda! Agora já estou entrando na linha do tempo de Londrina, vamos dizer assim, com base no que a gente tem na prefeitura, nos dados da prefeitura. Então, Londrina começa ali no ano de 1934, a década seguinte, os anos 40. Nos anos 40 é implementada as galerias pluviais, construções de escolas que tinham que abrigar toda essa população que estava vindo, né? Aí começa a ter uma preocupação com o zoneamento, então tem o primeiro plano urbanístico aí, que se assemelha muito aos primeiros planos urbanísticos das cidades brasileiras, que vamos colocar a catedral no ponto mais alto da cidade para mostrar imponência, poder. Então a gente tem a catedral ali naquele miolo, que é um ponto alto, um pico, né, da cidade. E daí também decidir onde é o limite da cidade, e o fim da cidade é o cemitério, que é o cemitério São Pedro hoje, que é ali na JK. Então a cidade acabava ali, né, entendendo essa relação. Então era o centro, que era em torno dessa catedral, e daí onde se desenvolveu uma malha quadriculada, que era uma malha simples de se resolver, e
que são as nossas quadras, que são esse desenho, né, de jogo da velha, né, todo quadriculado. E daí ali acabava o cemitério. E daí no meio disso construíam-se as casas, os comércios e as escolas. Basicamente isso. Oi, Otávio, seja bem-vindo! Que bom ter você aqui. Bom, então, década de 40, basicamente iniciar essa cidade aí urbana, né? Uma cara mais urbana, mas ainda tinha muita característica rural mesmo. Aí nos anos 50, a gente já tem aí um destaque no cenário nacional. Londrina começa a se despontar na produção cafeeira e isso começa a ser um atrativo para as pessoas. Olha, lá é bom para ganhar dinheiro, vou para Londrina, olha que ideia boa. Então, assim, a cidade começa a ter uma expansão já nos anos 50 em relação dessa produção cafeeira que estava dando muito certo aqui na região. E daí intensifica muito esse setor aqui na cidade. A Thalita colocou aqui, eu gosto das quadras quadradas porque é fácil de se locomover. É verdade, Thalita, a malha quadriculada ela é muito simples e fácil de ser resolvida para a locomoção tanto dos pedestres quanto dos automóveis, né? Ela tem muitos benefícios. Mas eu não vou falar aqui de desenho urbano. Quem sabe um dia a gente não propõe isso, um desenho urbano acessível aqui, falar para todo mundo de uma forma mais acessível. Mas daí, na década de 50, então, como a gente começa a ter esse atrativo de essa terra dá certo, vamos para lá, a população vai passar de 20 mil habitantes para 75 mil habitantes. Ela mais que triplica a população. Então, aquele plano inicial que tinha sido feito, dessa malha quadriculada, o fim da cidade, já não consegue abrigar toda a população, porque a população mais que triplicou, eles não estavam preparados para isso, né? Não se esperava esse boom. Então, né, a gente tem um problema. A expansão da cidade começa a acontecer de forma desordenada, porque, né, a gente não tem um plano que estava preparado para trazer esse tanto de expansão. Aí nos anos 60 começam a surgir os primeiros conjuntos habitacionais. Oi, Steli, seja bem-vinda! Que bom que você está por aqui. A gente começa com os primeiros conjuntos habitacionais, né? Os conjuntos habitacionais eles eram colocados de 6 a 7 metros do centro da cidade. Eles eram feitos naquela época pela Coab. Então, esses prédios que tem até hoje, né? Um pouco afastados ali do centro antigo que a gente fala, né? Da cidade. Eles são dessa época, dos anos 60, que eram para abrigar aí esses operários, um monte de gente que tinha essa necessidade dentro dessa sociedade londrinense agora. Eu, por exemplo, morei grande parte da minha vida num conjunto habitacional feito pela Coab dessa época, mais ou menos, ali perto da Leste-Oeste, né? Então vi muito essa vida urbana acontecendo dessa forma que eu vou falar aqui hoje. Isso influencia muito na minha visão de como é a cidade. Oi, mãe! Você conseguiu entrar? Seja bem-vinda, que bom! Que eram prédios que são até 4 pavimentos, que daí não precisa de elevador, de escada, né? E vários bloquinhos. Então eu morei num prédio desses. E também tem um outro fato muito importante que acontece na década de 60 em Londrina, que a criação do Serviço de Comunicação e Telefonia de Londrina, a Sercontel. Ela é criada na década de 60. E isso é um grande avanço para a cidade, em termos de comunicação, ajuda muito a cidade em muitas coisas. Oi, opa, tá entrando um monte de gente. A Yane, Márcio, sejam bem-vindos. Na década de 70 já, a gente tem, assim, a década de 70 ela é um marco para Londrina, assim, por vários motivos. Eu vou falar agora pra gente entender, né, um pouquinho. Primeiro, porque bem no comecinho da década de 70, a gente tem a criação da Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Então, começa a ter um outro perfil de população também. Começa a ter muito universitário, professores. Isso muda a dinâmica de uma cidade, né? Como que a cidade se comporta, quem que ocupa os espaços, quem são essas pessoas. Então, a cidade vai ali. Agora, nessa década, já está entre os 230 mil habitantes. Então, a cidade, que era para ser uma cidade pequena, uma cidade rural, começa a crescer, assim, de maneira muito rápida. É uma cidade nova, né? Londrina é uma cidade com menos de 100 anos.
Então a gente é uma cidade nova, mas a gente cresceu muito rápido. Então esse desenvolvimento grande começa a levar para um desenvolvimento também industrial da cidade. Então a gente começa a ter áreas industriais, as grandes indústrias começam a vir para cá. Os serviços de educação, sistema de água, esgoto, pavimentação, rede elétrica, tudo começa a ser fornecido nessa época, né? A gente tem ainda, por exemplo, a criação do Parque Arthur Thomas nessa época, a construção de uma nova catedral, que daí ia ser a catedral do estilo gótico, que não é a catedral atual, é a segunda catedral que a gente teve, né? A catedral atual é a terceira catedral. A primeira, que era uma catedral de madeira, a gente tem réplica na UEL, né? Uma réplica na UEL, quem é daqui sabe. Nessa época também foi feito também o ginásio de esportes Moringão, que a gente, quem é daqui, com certeza já foi assistir algum jogo lá. E a gente tem uma virada importante na história de Londrina, porque até então a gente é o boom do café, né? Desponta a cidade no café, na produção cafeeira. Só que na década de 70, mais precisamente 75, a gente tem a geada negra, que é uma geada muito forte, que destrói as plantações de café, e os pequenos produtores, os pequenos produtores de café se veem tendo que se virar de outra forma, tendo que dar um outro jeito para sobreviver. Então, eles vão dar outro jeito e muitos deles vão se transformar em comerciantes, enfim, e outras coisas, né? Daí que depende muito de cada um, mas alguns vão continuar no ramo da agricultura, outros vão, né, se despontar para outras áreas, já que a cidade também estava ganhando uma cara nova junto com a universidade. Daí começa a década de 80, a década melhor do mundo, porque foi a década que eu nasci. Você também é da década de 80? Curte aqui. Bom, a década de 80 em Londrina é marcada pela fase de ação administrativa. O que é isso, né? É quando o poder público, então, vai demonstrar uma preocupação com esse capital comercial que estava sendo feito aqui, e vai desenvolver ações de incentivo, vai fazer o planejamento urbano, por exemplo, vai começar um planejamento urbano, eles vão tirar a ferrovia, que a gente tinha a ferrovia no lugar hoje da Avenida Leste-Oeste, então eles tiram a ferrovia e colocam uma grande avenida, também fazem uma grande avenida norte e sul. Então a gente começa a ter esse grande planejamento urbano através das ruas, né? Essas ligações da cidade, que também são muito importantes. A gente também tem o terminal urbano central de transporte coletivo, que é feito também nessa época. E assim a Londrina vai se transformando muito mais em cara de cidade urbana do que cidade rural. Ela vai perdendo as características rurais nessa área da cidade, né? A gente tem ainda a área rural que é pertencente até hoje nas áreas periféricas, né? Às vezes nem é Londrina mais, né? Mas a gente ainda tem essa característica muito forte por aqui. Porém, já nessa época a gente começa a perder, não no espaço da cidade, no espaço urbano, né? As características rurais, a gente fica muito mais com as características urbanas mesmo. E daí Londrina vai se consolidar como um polo regional, né? Reconhecido, né? Então, por bens e serviços que a cidade vai oferecer, ela vai ser já reconhecida como a terceira maior e mais importante cidade do sul do Brasil na década de 90. E quando ela desenvolve o primeiro plano diretor. Para quem não é da área da arquitetura e urbanismo, plano diretor é o que é responsável pela organização da cidade, né, pelas leis que organizam, como é feito o zoneamento, enfim. Ele só é feito na década de 90, é super recente. Nosso plano diretor, o primeiro, né? Agora já passou por alterações, mas o primeiro é nessa época. Então, essa cidade vai ser agora reconhecida, né? Teve esse grande crescimento, né? A Londrina é marcada por esse crescimento habitacional. Então, uma cidade que cresce todas as décadas. Então, a gente nunca tem declínio de população, sempre aumento de população. Oi, Rafa, seja bem-vindo. Pablo, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Escreve aqui nos comentários pra mim o que vocês estão achando. Pode escrever, não lembra de ir comentando, gente, que daí eu vou parando pra ler, pra gente dialogar. E é marcado por tudo isso. Bom, esse resumão é do que tem no site da prefeitura.
Lembra que eu falei? Mas bom, quem fez bodas de café, não é mesmo? Sabe que a história não é bem assim. Isso aí é um panorama geral, digamos, né? Mas tem a história, aquela que não é contada, que é aquela que a gente vai falar hoje, lembra? É a Londrina que ninguém vê. E daí, como eu tive contato, né, com esse espetáculo Bodas de Café, que contou um pouquinho da história também, dessas entrelinhas não contadas, a gente se baseia muito num livro que foi lançado em 59, que chama Escândalos da Província. É um livro escrito pelo jornalista e escritor Edson Machio. Ele é um livro que foi relançado em 2011, então na época ele foi lançado, foi vendido 2.000 exemplares em uma semana. Acabou, todos os exemplares que tinham sido feitos. Por quê, né? Foi esse boom, Escândalos da Província. Deixa eu beber uma água aqui. Gente, peraí. Por que foi esse boom? Porque ele era um livro que contava as histórias, ele era um romance, então assim, ele não tem uma preocupação real com, digamos, a verdade, né, como um assunto jornalístico. Ele pode ir para ficção, ele pode se apropriar de histórias e mudar o nome de personagens, que foi mais ou menos o que ele fez, até onde a gente sabe. Tanto que quando o Edson Machio lançou o livro em 59 e eles se esgotaram, ele teve que sair fugido de Londrina porque ele foi ameaçado de morte. Ai, Thalita perguntou, a gente acha esse livro para comprar hoje, Rá? Eu acho que acha, porque ele foi relançado em 2011, tem que dar uma procurada na internet, a internet fala pra gente. Eu não fiz essa busca antes, Thalita, mas depois eu informo pra você, tá bom? Eu te mando, se eu achar ele aqui. Eu te mando o nome certinho também. Eu tenho o livro, depois eu posso te emprestar. Mas a gente... Bom, ele vai contar esse entrelinhas, meio que por fofocas, era o que acontecia. Ele tava nessa... Ele é da década de 50, né? Ele é de 59. O Rafa leu o livro, falou que é muito bom mesmo. Ele é da década de 50. O que tinha na década de 50 acontecendo por aqui, né? Havia já muitas famílias que tinham acumulado riqueza, já com essa produção cafeeira aí, né? E outras coisas que Londrina era famosa, porque não era só do café que Londrina vivia, não. Londrina vivia do sexo também, muito bem. Então, as famílias aqui vão buscar, essas famílias que acumularam riqueza, elas estavam buscando um jeito de se diferenciar no meio da multidão, sabe? Eles eram a elite e eles precisavam mostrar que eles eram a elite. Era o brilho, sabe, de Londrina. Entende, né, o que eu tô falando, gente? Elite é assim. E ela não queria ser confundida com os imigrantes que estavam chegando, nem os trabalhadores, entendeu? Eles queriam ser reconhecidos como a elite. Então, criando esses novos espaços, o que eles criaram? Nessa época, eles criaram o Country Club, a Casa de Chá Fugante, que quem é mais antigo vai conhecer, o Cine Teatro Ouro Verde, o Jockey Club, que existe até hoje, e as grandes e luxuosas boates da zona do Meretrício, que aqui eram bem famosas, o povo vinha de fora para conhecer as nossas boates, tá? E a cidade, então, ela não crescia só em tamanho, ela crescia também em ambição da elite. Essa elite queria consumir, queria usufruir da cultura urbana, queria ser chique, queria ser moderna, entende? Que era o auge da época. E daí criar esse ambiente, né, de valor e que não era um ambiente tradicional da cidade, porque a cidade era composta de gente simples, de gente rural, de gente do campo, dessa rusticidade mais de sertão mesmo, de quem trabalha com terra, sabe? Então, se destoava um pouco do contexto da cidade isso. E daí esse romance, ele vai enfatizar isso, essa elite, né? Porque acredito eu que o Edson Machio conseguia pertencer a esses espaços e ver o que acontecia nesses espaços. E daí no livro ele escreve essas histórias mudando os nomes, mas as pessoas da época todas sabiam quem que eram as pessoas, mesmo com outro nome, entendeu? Tipo, isso aqui é o fulano, isso aqui é o ciclano. Olha só, então foi um bafafá, porque ele tava
descendo a lenha na elite, imagina só. Mesmo com os nomes trocados, ele não usou os nomes reais, ele usou nomes fictícios. Essa grande denúncia, né? Ele faz essa grande denúncia. Vai falar exatamente, né? Dessa exploração dos garimpos também, né? Dos garimpos não, dos trabalhadores, né? Essa exploração do trabalhador, do cotidiano da cidade, os crimes, os adultérios, os assassinatos misteriosos que aconteciam, fatos que eram curiosos também, a indiscrição da vida particular, das fofocas, entendeu? Era bem aquela fofoca gostosa de ouvir, então é isso. Tudo aquilo que vai escapar aí da normalidade, da vida ordinária dessa cidade, Londrina. Então, isso é o foco aí da cidade, né? Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Mas hoje eu me pergunto, né? Tipo, isso era o livro do Edson da década de 50. E hoje? Quais será que são as histórias que não são contadas? Quais será que são as histórias das entrelinhas que não vão para os jornais, que não vão para o site da prefeitura, que não estão nos livros de história, mas que a gente vê na cidade, que é visível, que todo mundo sabe que tem, mas que se ninguém falar, se ninguém registrar, talvez se perca, porque as histórias se perdem. A gente não vai saber o que aconteceu na década de 50 se alguém não escrever. Assim como alguém não vai saber o que aconteceu na nossa época no futuro, né? É meio que isso, assim, pra gente refletir um pouco sobre isso, sobre essas histórias não contadas. E daí eu tenho uma pergunta pra vocês. É uma pergunta pra vocês refletirem. E é uma pergunta também pra vocês comentarem. E eu vou pedir pra vocês essa pergunta, eu queria que vocês escrevessem ela realmente, assim, pensando. Qual que é a sua cidade? Aquela que você vê, que é do seu olhar. Aquela que você frequenta aqueles espaços, vê aquelas pessoas. Qual que é a sua cidade? E eu queria muito que vocês depois comentassem. Eu vou subir o vídeo depois, né? Como eu sempre subo ali no IGTV e no YouTube. Comenta lá pra mim, qual que é a sua cidade? Pra eu saber qual que é a do seu olhar. Eu vou falar a minha cidade e eu vou encerrar a nossa live. Então, menina, se vocês quiserem, comenta aqui. A Thalita comentou. Agora a minha cidade é a minha casa mesmo. A nossa cidade virou muito a nossa casa na pandemia, né? Não tem como. Nossa, a nossa cidade virou o nosso espaço de casa. A gente teve que transformar ele em tudo. Em escola para as crianças, né, Thalita? Em espaço de trabalho, em espaço de ensaio, em espaço de tudo. De lazer. Mas eu vou falar o que é a minha cidade, ao meu olhar. Eu escrevi um texto, eu vou até ler, tá? E vocês pensem aí o que é a cidade de vocês. Depois escreve pra mim nos comentários, porque eu vou gostar muito de saber qual que é a sua cidade. Seja ela Londrina ou qualquer cidade no mundo inteiro. A minha Londrina é terra fértil de artista. Trabalhadores que lutam para ganhar a vida todos os dias. E muitos desempregados que atravessam essa pandemia a duras penas pedindo esmolas nos semáforos. É terra de professores e estudantes. É espaço dos idosos e aposentados. Das crianças que alegram o lago. É também lugar de profissionais do sexo, que têm o seu espaço de trabalho nas esquinas escuras da cidade. É casa dos poucos indígenas que restam e vivem, ou melhor, sobrevivem, às margens de uma rodovia. A minha Londrina tem casas de madeira sobreviventes ao tempo e ao progresso. É espaço de construções inacabadas, como aquela grande estrutura de ferro na leste-oeste e o Teatro Municipal, perto da rodoviária. Além de outras construções abandonadas, assim como as histórias. É composta de vales preservados e bosques que lutam para sobreviver em meio aos edifícios. A minha Londrina tem bares tradicionais, como o Valentino e o Tomil. É terra do rock,
pop, MPB e muito samba na madrugada. A minha Londrina é terra de festivais, de teatro, de dança, de música, de circo. É muita vida cultural. A minha Londrina é de um povo que luta, que resiste, que vai pra rua em busca de uma sociedade melhor. A gente fica por aqui. Essa é a live de hoje. Se você gostou, eu vou subir ela. Eu tô emocionada. Desculpa. Ai, ao vivo tem isso, né? Eu vou subir ela no YouTube e no IGTV. Vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem. Sábado que vem, a gente tem a última live dessa série. Eu vou falar sobre teatro como um lugar de transformação. Se você gosta desse assunto da cidade que está um pouco abandonada, eu tenho uma pesquisa sobre isso. E é por isso que esse assunto mexe tanto comigo. Aqui no Instagram eu tenho até um arroba da pesquisa que não tá muito movimentado, mas eu espero em breve começar a movimentar mais. É @urbexlondrina. Depois eu deixo até na hora que eu subir o vídeo embaixo pra vocês. Vai sair um livro, né? Vai ser um livro, né, do que? Do Edson Machio, que eu li? Ou o meu livro da pesquisa? O meu livro da pesquisa, não sei ainda. Tá em processo. Não posso dizer nesse momento nada. Mas é isso, gente. A gente fica por aqui hoje. Obrigada por vocês estarem aqui acompanhando. A São Paula tá falando que é a do meu livro. Vamos ver, quem sabe? Bom, é isso, todos os livros, né? Quem gosta de ler, gente, leitura é maravilhoso, abre um universo pra gente. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui hoje. E a gente se encontra no próximo sábado, esse mesmo horário, nesse mesmo lugar. Obrigada, gente!